Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo especial de culto, um culto abençoado, né? Eu tenho certeza que isso, o Espírito Santo já falou ao seu coração aí de maneira especial nessa noite, mas nós temos mais um tempinho juntos aqui para meditar na palavra do Senhor. E essa semana, ou melhor, esse domingo hoje, nós vamos falar de um tema aparentemente meio estranho, né? Tropeços. Quem é que gosta de tropeçar aqui? Alguém já tropeçou? Eu estou falando de tropeçar mesmo. Sabe aquela bicuda que você dá na pedra assim, que chega a arrancar a unha do dedão do pé? É doído, não é? Um tropeço desse ninguém quer ter, né? Mas a gente tropeça também de outras maneiras, né? A gente tropeça de outras formas. Nós vamos falar um pouquinho sobre tropeços. O texto que nós vamos usar está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Hoje você vai usar bastante a sua Bíblia. Está com a sua Bíblia? Você vai folhear a sua Bíblia aí junto comigo. Nós vamos levar alguns textos aqui e nós vamos ler juntos esses textos aqui. O único texto que vai aparecer para você é esse texto base que nós vamos usar para dar essa abertura, essa introdução. Depois você vai ter que olhar a sua Bíblia aí, ou então se você está com o seu celular, fica preparado aí para você navegar aí na sua Bíblia, para que ela possa de fato, a palavra de Deus possa de fato falar ao seu coração. Amém? Lembra o seguinte, não importa se você está com a Bíblia de papel ou se você está com a Bíblia digital, o importante é o conteúdo dela. A palavra de Deus não é essa coisa física aqui da folha, né? Alguns defendem, não, Bíblia de verdade é Bíblia de papel. É verdade, é gostoso, né? Eu até prefiro que você faz anotação, você risca e tal. Mas a Bíblia digital não deixa de ser palavra de Deus, então use-a com sabedoria. Amém? Mateus 18, do versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos ler juntos esse texto aí e nós vamos meditar um pouquinho no que a palavra do Senhor tem a dizer para nós e nos alertar sobre a questão de tropeços. Mateus capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 9. A palavra de Deus diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe a uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Palavra dura, né? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. E agora nós pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito possa ministrar com liberdade aos nossos corações nessa noite. E assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Interessante pensar nesse texto, né? E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é essa coisa aqui pesada que Jesus diz, se alguém fizer tropeçar um desses que crê em mim, melhor é amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. Você já viu pedra de moinho? Alguém já viu pedra de moinho? Já pesquisou? O trem é grande, né? Nós estamos falando não é daquele moinhozinho pequenininho, aquele moinhozão assim enorme, que no meio daquela pedra redondona assim, tem uma madeira também cilíndrica, né? E amarra no boi, no sei lá o que, um animal, e vai puxando aquilo em volta assim, aquela pedrona vai moendo tudo que está ali embaixo, não é assim? Para fazer farinha, para fazer uns negócios assim, não é verdade? Aquele negócio é pesado, não é uma pedriquinha pequenininha não. É interessante o que Jesus fala sobre isso, sobre quem fizer tropeçar um desses meus pequeninos.
E é uma palavra dura, é uma palavra difícil para nós. Mas eu quero que a gente pense em coisas que nos fazem tropeçar, e coisas que nós fazemos que podem levar outros a tropeçar. O que pode fazer com que nós tropecemos, mas ações que nós fazemos, às vezes até com boa intenção, mas que podem produzir um tropeço no nosso irmão. Isso é muito interessante a gente olhar. Pecados nos fazem tropeçar? Sim ou não? Sim. Pensamentos nos fazem tropeçar? Sim? Sim. Sabe aquele desejo, vontade de ter algo, desejo do coração, que nem pode, nem necessariamente seja um pecado, pode fazer tropeçar? Pode. Assim, coisas que nos induzem, ou seduções de coisas que nos atraem, podem nos fazer tropeçar? Sim ou não? Sim. Muitas coisas podem nos fazer tropeçar. Isso não acontece só lá fora. Muitas vezes acontece também dentro de casa, dentro da igreja. Por isso nós precisamos estar atentos. E nós vamos passar por alguns textos e vamos observar quais alguns motivos de tropeço, alguns cuidados que nós temos que ter a partir da luz da palavra de Deus, para que a gente não tropece e para que a gente também não seja causa de tropeço para quem está caminhando conosco. Mesmo que você tenha uma boa intenção no coração, mesmo que você esteja achando que está fazendo o correto, nós precisamos depender de Deus para viver a nossa vida. E quando a gente fala de unidade e de comunhão, precisamos estar atentos a isso. Porque se eu quero ter comunhão com meu irmão, viver em unidade com o corpo de Cristo, os tropeços podem atrapalhar, não é verdade? Os tropeços podem prejudicar o meu relacionamento, os tropeços podem criar uma inimizade, ou pode criar um desconforto no meu relacionamento com o meu irmão, e eu preciso vencer isso. Abra sua Bíblia aí, em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, no capítulo 2, verso 15 ao 17, eu vou abrindo e vou lendo aqui, vocês vão me ajudando aí, tá bom? Sigam aí. O texto diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembra que eu falei que o texto não vai aparecer para você, daí para frente agora não vai aparecer. Duda, pode até tirar esse texto daí, Duda. Isso. Porque senão você vai querer olhar lá achando que é o texto. Não é. Mas esse texto de 1 João, ele é interessante. Ele fala sobre não amar o mundo. Ele fala cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação de bens. Todas essas coisas podem nos fazer tropeçar, não é verdade? Além de nos fazer tropeçar, o anseio por isso, me deixar levar por isso, pode fazer com, mais do que fazer o meu irmão tropeçar, possa fazer com que eu simplesmente ignore o meu irmão. Porque eu estou tão focado em ter aquilo que eu desejo, tão focado em ter aquilo que os meus olhos desejam, eu quero ostentar que eu tenho, que eu posso, que eu sou melhor que o outro, que eu simplesmente nem considero quem está perto de mim. E uma igreja, uma família que precisa viver em unidade, não pode se deixar levar por isso. Então, amar o mundo e o que há no mundo, pode ser sim um grande motivo de tropeço. Mas continuando, Tiago capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18, Tiago capítulo 3, lembra que nós vamos ler bastante texto, deixa a palavra de Deus falar com você. Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, e ele está falando aqui de um tropeço que muitos de nós temos, e é um órgão complicadinho do nosso corpo para se dominar, que é a nossa língua. Olha que interessante, a língua é motivo de tropeço? Alguém já tropeçou na língua alguma vez? Estava tão grande, com tanta sede, que tropeçou na própria língua, né? Mas a língua pode ser um motivo de tropeço. Olha só o que diz esse texto, Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor.
Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda essa espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O texto fala por si só, não é verdade? Não precisa muita explicação. Não adianta eu e você estarmos aqui louvando a Deus e cantando canções lindas como essa que nós cantamos, adorando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor, mas ao sair pelaquela porta, você viu como é que estava o fulano? Você viu a roupa da cicrana? Você viu o fulano? Entende? A língua é um mal terrível se não for bem dominada. Se não for submetida ao Espírito Santo do Senhor. E a palavra de Deus deixa isso muito claro, a língua pode fazer com que a gente tropece com muita facilidade. E ainda tem aqueles que usam, o pedido de oração como desculpa para fazer fofoca, Vamos orar pelo irmão, porque o irmão caiu em pecado. Vamos pedir oração pelo irmão. Você quer contar que o irmão pecou. Você não está muito interessado na oração. Você quer que as pessoas saibam da desgraceira que o irmão caiu. Está vendo? Se dizia santo, olha lá. Estava todo domingo ali pregando, ó o pastor, ó. Riu, né, Caju? Mas acontece. Essa semana mesmo, está repercutindo aí um grande pastor, de renome, de público, pediu perdão, porque pecou. Está deixando o ministério. Cuidado com a nossa língua. Cuidado com aquilo que a gente diz. Não pode ser assim entre nós. Ou você de fato serve a Jesus e fala aquilo que é bênção, ou não. Não dá para sair água doce e água amarga da mesma fonte. E cuidado, se você está aqui louvando ao Senhor, mas ali fora está amaldiçoando seu irmão, cuidado. Cuidado. A palavra de Deus nos exorta para que a gente possa buscar a direção do Senhor. Vamos para o próximo? Romanos capítulo 14, versos 12 e 13. Romanos capítulo 14, versos 12 e 13. Vamos lá, juntos. Abre aí. Romanos capítulo 14, 12 e 13. Diz assim: Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Esse texto de Romanos capítulo 14, Paulo está falando daqueles que são mais maduros na fé, que ele chama aqui de os fortes, e aqueles que são um pouco menos maduros na fé, que ele chama de os fracos na fé e fortes na fé.
Porque alguns estavam ali achando que ainda precisavam se cuidar com aquilo que comiam, com aquilo que vestiam, com a maneira que se comportavam em algumas situações, e outros que já tinham vencido isso entendiam diferente. Era uma situação ali no meio dos romanos, que eram gentios, não eram judeus, e ainda tinha um grupo de judeus que era muito seguidor da lei, então aquela coisa de guardar sábado, guardar dia santo, não comer isso, não comer aquilo, começou a ser um problema. E aí um começou a julgar o outro por conta disso. E aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, cada um de nós vai prestar conta do quê? De si mesmo. Para de olhar para o seu irmão, para de julgar o seu irmão. Se ele acha que não deve fazer, respeita. Porque você não vai responder por ele vai responder por ele. Se você acha que está tudo bem fazer, observe a palavra do Senhor e faça. Mas para de ficar julgando um ao outro. Para de ficar colocando pedra de tropeço no caminho do seu irmão. Ajude-o na caminhada e não o atrapalhe na caminhada de fé dele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O julgamento ao outro pode ser sim um motivo de tropeço, de fazer tropeçar e de você trazer tropeço para si mesmo. Nós precisamos tomar muito cuidado, devemos vigiar. Tiago capítulo 2, vamos ler Tiago capítulo 2, versos 8 e 9. Tiago 2, 8 e 9. Tiago 2, 8 e 9 diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Tem a ver com isso que a gente acabou de falar, de julgar um ao outro. Quando você começa a fazer acepção de pessoas, quando você começa a escolher com quem você se relaciona, quando você começa a tratar as pessoas não com o mesmo amor, mas você começa a tratar com parcialidade, isso também é motivo de tropeço. Isso também é motivo de você não obedecer à lei do reino de Deus, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Quando eu leio esse texto, eu gosto de lembrar do que Jesus ainda amplia esse mandamento lá em João, e ele diz assim, olha, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Que eu acho, no meu entendimento, que é ainda muito mais profundo do que amar como amar a si mesmo. Porque pode ter um maluco por aí que não ama muito a si mesmo, não é verdade? Não me amo muito, então todo mundo que está perto de mim também não vai ser amado, não merece ser amado. Ah, mas Jesus diz, olha, como eu amei vocês, você precisa amar o seu irmão. Se você amar o seu irmão, dificilmente você vai tropeçar ou fazer seu irmão tropeçar. Porque você vai ajudá-lo na caminhada. Você vai ajudá-lo, inclusive, a tirar as pedras complicadas do caminho dele. Ele vai ajudar você a enxergar aquelas pedras que podem te levar a tropeçar. Ações, atitudes, tendências, motivações naturais que nós temos, que nessa caminhada de mutualidade nós somos ensinados a deixar de lado e não fazer disso um tropeço para nós. Mas a base precisa ser esse amor. Se a gente tropeça em um dos mandamentos da lei, a gente tropeça em todos. Não é isso que a palavra de Deus diz? Se você guarda todos os mandamentos, mas se esquece de um, você é acusado de não cumprir a lei como um todo. Então não dá para ser meio discípulo de Jesus. Não dá para ser meio crente. Ou eu sou, ou eu não sou. Não tem meio termo. Eu posso estar num processo de santificação, de compreensão daquilo que Deus está fazendo na minha vida, isso é verdade, acontece, e o Espírito Santo vai revelando, vai mostrando tudo aquilo que precisa ser transformado na sua vida, dia após dia, todas as pedras de tropeço, todas as coisas que podem fazer você tropeçar, Ele vai tirando de você conforme você vai crescendo e amadurecendo na fé, mas não dá para ser meio discípulo de Jesus. Ou eu sou, ou eu não sou. E eu preciso tomar muito cuidado, que o amor seja vivenciado de maneira plena, de maneira completa, como Jesus ensinou.
Mas tem mais algumas coisas que nos fazem tropeçar. Falsos ensinos, por exemplo. Vamos lá? 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículos 3 e 7. 1 Timóteo 1, do 3 ao 7. Nós vamos ler juntos aí. Eu estou lendo aqui para a gente não perder muito tempo. Você vai virando na sua página e você vai achando comigo. 1 Timóteo 1, 3 ao 7. Diz assim: partindo eu para Macedônia, roguei-lhe, Paulo escrevendo para Timóteo, né? Roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Gente querendo ensinar o que não sabe. Falso ensino. Tem por aí? Está acontecendo? Basta você ligar o seu computador, pegar seu telefone e ir no Google aí, que você vai achar tanta coisa. Vai achar muita coisa boa, mas vai achar muita porcaria também. Falsos ensinos são pedras de tropeço, ou são motivos de tropeço. Quando eu me deixo levar por eles, ou quando eu pretendo ou tento mostrar que sei, que sabe, que domino algo que de fato não sei. Tentando convencer o meu irmão, porque eu quero justificar a minha escolha. Eu quero justificar o meu pecado, eu quero justificar isso de conquistar o que eu quero, o meu eu, o meu ego. Então eu começo a encontrar desculpas, inclusive textos bíblicos. E alguém já disse que um texto fora de contexto, ou melhor, um texto fora de contexto é um pretexto. Porque é muito fácil, você pode encontrar, talvez, na Bíblia, texto para justificar qualquer coisa, se você usar fora do contexto dele. Um texto isolado. Cuidado. Cuidado com esses falsos ensinos e cuidado com você querer usar a palavra de Deus de maneira inadequada. Isso pode levar você a tropeçar. E Deus não vai deixar impune. A gente já tem falado isso, Deus não deixa o pecado do seu povo impune, porque Ele quer um povo puro, santo, reto diante dEle. O povo aí fora peca, pode pecar à vontade, mas o povo de Deus, Ele não vai permitir que isso aconteça, porque é o povo dEle, Deus disciplina quem ama, Deus disciplina os seus filhos, para que haja cura, para que haja transformação, para que haja purificação, para que haja santidade no povo de Deus. Por isso nós precisamos cuidar com isso. Mas tem algo interessante que 1 Timóteo 18 a 20 nos ajuda a entender como a gente combate isso então. Versículo 18 até o 20 diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. E ele cita até alguns nomes, entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo é duro aqui. Mas Paulo diz, olha, você quer evitar isso, quanto a você, fique firme naquilo que você acredita, naquilo que você conhece na palavra de Deus, mantendo a fé e uma boa consciência. Quando eu estou consciente daquilo que eu faço, quando eu tenho a minha fé firmada na palavra do Senhor, eu não me deixo levar então por esses falsos ensinos. Eu consigo me proteger daquilo que pode me fazer tropeçar. Eu preciso buscar na palavra de Deus. Mateus 23, do 13 até o 39, nós não vamos ler do 13 ao 39, mas abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 23, tem algo que também nos faz tropeçar, que é o que a palavra de Deus, o que a gente aprende na palavra de Deus, que a gente chama de farisaísmo, ou seja, uma hipocrisia, alguém que fala uma coisa e faz outra. Ensina uma coisa, mas não vive aquilo que ensina. Nós vamos ler a partir do versículo 23.
Mateus 23, a partir do 23 nós vamos ler. E o capítulo 23 está todo falando disso, e Jesus começa a falar: ai de vocês, mestres da lei, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, tal, e vem falando vários textos assim, e a partir do 23 ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ou seja, cuida do seu coração, daquilo que está dentro de você. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adoram o monumento dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido nos tempos dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, vocês não escaparão da condenação. Como escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A um vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito que vem em nome do Senhor. São muitas afirmações de Jesus, que a gente leu só metade. Muitas afirmações do Senhor de algo terrível que nos faz tropeçar, que é a hipocrisia do nosso coração. É você se mascarar, é você colocar uma fantasia, é você colocar algo que aparentemente, externamente, demonstra uma fé, uma santidade, uma pureza, uma retidão naquilo que você faz, mas por dentro há ódio, maldade dentro de você. Por dentro, de fato, o que move você não é esse exterior. Como é dura essa palavra para nós. E como a gente vive momentos assim. Momentos onde talvez alguém chegue perto de você e te exorte dizendo: olha, você está num caminho errado, cuidado. Você não precisa seguir esse caminho. E você ignora. Assim como aqueles mestres da lei que Jesus diz: olha, vocês mataram os profetas que foram enviados justamente para alertar vocês. Vocês ignoraram a mensagem. Vocês escolheram continuar vivendo daquele jeito que era o mais confortável para vocês. Não escolheram se arrepender. Como isso faz tropeçar. Como isso tem feito muitos tropeçarem. Como isso tem feito muitos acharem que estão cumprindo a vontade de Deus, quando de fato não estão. Estão vivendo para os seus próprios interesses. Estão vivendo sob a pressão daquilo que eles mesmos desejam. Como a gente pode se abster disso, fugir disso? Do versículo 1 ao versículo 12, a gente encontra orientações interessantes de Jesus. Dizendo: olha, vocês podem fazer o que eles falam, mas não fazem o que eles
fazem. O que eles falam está segundo a lei. Se eu e você queremos nos livrar da hipocrisia, nós temos que viver o que essa palavra aqui diz de fato. Aprender sobre ela. Praticar o que ela diz. Ser humilde de coração. Viver em unidade, viver em comunhão, como nós estamos ensinando aqui, aprendendo. Viver em dedicação e amor. Se você ler os primeiros versículos, você vai ver Jesus dando instruções acerca disso, para não ser como eles, para não ser como esses que se acham mestres e ensinam de maneira equivocada. Mas tem um outro e último que nós vamos ver, motivo de tropeço, que tem a ver comigo, tem a ver com o meu ego, tem a ver com eu querer construir algo simplesmente para satisfazer aquilo que eu desejo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5. E nós vamos ver algo especial que nós precisamos fazer e cuidar. Mas que eu quero finalizar, para que a gente possa aplicar nas nossas vidas. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Paulo também escrevendo a Timóteo ali diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O problema é que tem muita gente querendo construir mestres para si mesmos, para satisfazer os seus próprios desejos, e não entendem que isso é um motivo de tropeço. Isso é um motivo para se afastar de Deus. Isso é um motivo para se distanciar daquilo que Deus espera de você. O Senhor Jesus não morreu naquela cruz e não pagou um alto preço para satisfazer os seus desejos. O Senhor Jesus não entregou a vida dele, alguém que foi santo, justo, puro, para que você se sentisse confortável na sua vida. Ele pagou aquele alto preço para que você fosse transformado por ele. Para que você deixasse de lado todos esses seus maus desejos, ou aqueles que aparentemente são bons desejos, mas continuam sendo do seu coração, e que podem se tornar tropeço para você. Porque fazer o bem pelo bem não leva ninguém para o céu. Só Jesus Cristo é o caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue chegar ao céu, chegar ao Pai, se não for por meio dele. Fazer o bem é muito bom, ótimo. Você vai ser uma boa pessoa, fantástico. Mas não é suficiente. E cuidado quando você passar pela sua cabeça, passar pela sua mente. Aquela coisa tipo assim, como eu precisava ouvir uma palavrinha para me acalmar meu coração. Cuidado que pode ser uma pedra de tropeço nascendo no seu coração. Talvez o que você precise de uma palavra que vai ajudar você a refletir e mudar isso que está nascendo no seu coração. Isso que começa a crescer no seu coração. Por isso Paulo diz, olha, Timóteo, você pregue a palavra. De novo, é a palavra de Deus. De novo, é a base e o fundamento para as nossas vidas, tem que ser a palavra de Deus.
pregue essa palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, ou seja, em todas as situações e circunstâncias e momentos da sua vida. Seja aqui no culto, seja lá no trabalho, seja em casa, seja no supermercado, seja fazendo qualquer outra coisa, esteja preparado com essa palavra sendo base. E aqui o texto que Paulo fala para Timóteo pode ser aplicado para nós, não para que a gente se coloque na posição de repreender, mas que essa palavra possa nos repreender, nos corrigir, nos exortar, nos ensinar pacientemente a doutrina do Senhor. É essa palavra que precisa produzir em mim a firmeza para os meus passos, para que eu não tropece. E para que eu não seja motivo de tropeço para quem está perto de mim. Eu preciso focar nessa palavra. E ele ainda afirma para Timóteo: olha, você seja moderado em tudo, equilibrado naquilo que você faz, de novo com base na palavra. Suporte os sofrimentos, porque essa palavra aqui, ela não necessariamente vai trazer um conforto para a sua vida. Você vai poder passar por situações difíceis. Suporte os sofrimentos por causa da palavra. E viva de maneira fiel ao seu chamado. O que Deus chamou você para fazer? Não obedecer o chamado do Senhor também pode ser um tropeço na sua vida. Fugir do que o Senhor tem para você pode ser um tropeço na sua vida. Deixar de servir quando o Senhor te chama para servir pode ser um tropeço na sua vida. Por isso nós estimulamos que você se envolva, nós estimulamos que você participe, que você coloque os seus dons, coloque aquilo que o Senhor colocou sobre você, para que você possa servir a casa e a igreja do Senhor. Você foi chamado para utilizar o que você tem para a glória do reino de Deus e para a glória do nome de Deus. Não para viver uma vida confortável. Eu diria para você que você talvez estava pensando assim: ah, pastor, mas você está falando então que daqui até eu morrer só vai ser coisa ruim. Não estou falando isso. Até porque quando você começar a experimentar o que é sofrer por amor a Jesus, você vai encontrar tanta satisfação em tantas coisas que você nem imaginava, que aqueles desejos do seu coração não vão representar mais nada para você. Aquilo que tem a ver com o que a gente viu, né, de cobiça dos olhos, cobiça da carne, ostentação dos bens, não vai mais fazer diferença para você, porque a sua satisfação vai estar plena em Jesus. Aí você vai poder, assim como Paulo dizia, sabe, olha, aqueles sofrimentos leves e momentâneos que eu estou vivendo, sendo pressionado de todos os lados, isso não se compara à glória futura, à glória eterna com o Senhor. Paulo fala isso quando escreve aos Coríntios. Sabe, nós somos pressionados de todos os lados, abatidos, mas nada disso se compara ao que Jesus tem para você. Por isso que a gente termina essa mensagem, que falou o meu coração, e que gostaria que falasse o seu coração. Seja fiel à palavra do Senhor. Seja fiel ao chamado do Senhor para a sua vida. Isso vai fazer com que você evite tropeçar. Isso vai fazer com que evite você ser pedra de tropeço para quem está perto de você. Amém? Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Eu quero conduzir você num tempo de oração, um tempo de meditação nessa palavra, e que você possa refletir se o que você tem feito pode estar levando você a tropeçar ou não. Se o que você tem pensado, se o que você tem feito do seu tempo, da sua vida, está aproximando você do que Deus quer de você, ou está afastando você do que Deus quer de você. Quando você pensa no Senhor,
quando você pensa na comunhão com os seus irmãos, quando você pensa na igreja de Cristo, você se sente motivado ou desmotivado para estar aqui? Se existe uma desmotivação, eu quero desafiar você a colocar isso diante do Senhor e pedir para que o Espírito Santo de Deus mostre para você o que de fato está acontecendo. Se não é algo que está crescendo em você, que pode estar levando você a tropeçar. Quando você fala com alguém sobre ser cristão, sobre ser discípulo de Jesus, sobre fazer parte do corpo de Cristo, o que você diz? São palavras de bênção, de estímulo? Ou são reclamações, problemas? Será que seu coração não está sendo levado a tropeçar? A palavra de Deus é o que você precisa. A presença de Deus é o que você precisa. A presença do Espírito Santo é o que você precisa. O texto que lemos, Jesus diz: olha, se você não receber a mim como uma criança, se você não se converter e não se tornar como uma criança, você não vai conseguir se relacionar comigo, você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Uma criança que vive de maneira entregue, de maneira muito verdadeira, de maneira muito dependente. E é isso que Jesus está dizendo: olha, você precisa confiar em mim e ser totalmente dependente de mim. Porque senão você pode tropeçar. Quando você se converter e olhar para mim como um pai amoroso que vai te pegar na mão e vai caminhar o resto da sua vida segurando na sua mão, para que a hora que você talvez tende a tropeçar, essa mão vai te segurar dizendo: filho, eu estou com você. Papai está com você. Pode caminhar seguro. Você está firme nas minhas mãos. Porque é Jesus que vai fazer com que você possa caminhar firme. Ele é a rocha. Ele é o caminho reto. Ele é o caminho seguro. Ele é a verdade pela qual você precisa viver. E só Ele vai produzir a vida que você precisa viver também. Chega de tropeçar. Chega de tentar escolher os caminhos por você mesmo. Deixa o Senhor te guiar. Deixa o Senhor te conduzir. E eu tenho certeza que você vai experimentar coisas maravilhosas. Nós vamos cantar uma canção que fala dessa entrega total, dessa entrega nos braços do Pai, dessa entrega para que Ele possa guiar as nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar de pé para cantar essa canção, e que você possa nessa sua reflexão convidar Jesus para caminhar com você, para não deixar que você tropece na sua caminhada. Amém?